Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Manhã bem fria, né? A vontade de ficar embaixo das cobertas, mas vamos às nossas responsabilidades. Então, hoje é aula de ciências, tá? Ciências, nós estamos vendo nesse capítulo aqui, que começou dia 3, a importância dos micro-organismos. Então, nós começamos dia 3 com a importância dos micro-organismos, que nós vamos estar corrigindo, ela não foi corrigida ainda. Aí, vimos sobre os micro-organismos e a produção de combustíveis, os fungos e a produção de alimentos, né? Aí, na aula do dia 9, nós entramos no exercitando. Ó, na página 26, a importância ambiental dos micro-organismos. E na aula do dia 9, nós entramos no exercitando, tá? Então, hoje, nós vamos entrar na unidade 4, que é prevenindo e cuidando de doenças. O capítulo 2 a gente corrige na nossa próxima aula no Google Meet, né? E depois essa daqui. Então, vamos lá, página 32, meus amores, prevenindo e cuidando de doenças. Olha aqui, uma reunião em família, família de Urbano, né? Um almoço em família, que delícia. Quem não gosta, né, de um almoço em famílias? Eu amo. Para começo de conversa, a família de Urbano decidiu fazer um almoço com os amigos e parentes. Seu tio e sua mãe, contudo, aparentam estar gripados. É aconselhável ficar próximo de pessoas gripadas? Por quê? 2. Você aprendeu na unidade anterior algumas maneiras como doenças podem ser contraídas. Nesse almoço, de que maneira Urbano e sua família pode contaminar-se? Por quê? Na sua opinião, o que a mãe e o tio de Urbano podem fazer para evitar que a doença se espalhe? A mãe e o tio poderiam ter feito algo para que não contraíssem a gripe? Então, nós estamos vendo sobre essas doenças, né? Por vírus, bactérias, tal. Então, nós vamos estar conversando aqui no Google Meet. Imagine, né? A família de Urbano decidiu fazer almoço, né? Só que que eles estão aparentemente gripados. Esse almoço deve ser feito, se for feito mesmo, que precauções que eles podem tomar, né? Para evitar de passar de um para outro, né? Então, nós vamos estar vendo, né? Porque aqui nesse tema, nós estamos abordando os hábitos pessoais, né? Os quais podem ser a melhor maneira de evitar um contágio. Então, isso parte de hábitos que a gente tem para evitar um possível contágio, né? Também formas de prevenção, como as vacinas, como funciona o calendário para elas, cada época de imunização de cada doença, né? Então, nós vamos estar conversando sobre isso, e nós estamos vivendo numa época, né? Agora tá vindo frio, então agora já começa também a gripe, além de ter o Covid, a gripe normal, começa a ter a gripe, uns começam a ficar por causa do tempo com a rinite atacada, sinusite atacada, então traz uma série de complicações, né? Então nós vamos estar conversando sobre como prevenir e cuidar das doenças. Aí vamos para a página 34. Capítulo 1. Ameaças à saúde e o diagnóstico de doenças. Doenças, infecções e alergias que afetam nosso sistema imunitário. Tia Cecília ausentou-se por alguns minutos e quando ela voltou, Urbano quis saber aonde ela tinha ido. Fui lavar as mãos. Todos vocês deveriam lavá-las também. 1.
Por qual razão tia Cecília foi lavar as mãos? Ué, qual é a cena aí? Essa cena tá mostrando que eles estão para fazer o quê? Né? Qual a importância? Por qual razão que ela foi lavar as mãos? 2. Você concorda com o que a tia disse na imagem acima? Por quê? Olha que ela está dizendo, fui lavar as mãos. Todos vocês deveriam lavá-las também. Vocês concordam? Por quê? Aí vocês vão responder aí com as próprias palavras. 3. Você costuma lavar as mãos antes de comer? Todos lembram de lavar as mãos, né? Fazer a higiene das mãos? Urbano aprendeu que todas as ações que ajudam a evitar a contaminação com micro-organismos patogênicos. O que seria um patogênico? Micro-organismo patogênico. Olha aqui no glossário, patogênico, que provoca ou pode provocar doença. Então, Urbano aprendeu que todas as ações que ajudam a evitar a contaminação com micro-organismos patogênicos devem ser realizadas sempre que possível, prevenindo assim muitas ameaças à nossa saúde. Tia Cecília disse a Urbano que uma boa higiene evita que tenhamos alguma doença contagiosa. Então, olha, nós estamos vendo aqui uma boa forma de higiene. Olha só, é tão fácil a higiene, né? Os hábitos de higiene, a conscientização da higiene, que olha só como ela é importante. Uma boa higiene evita que tenhamos alguma doença contagiosa. É uma forma fácil da gente se proteger, né? 4. Você já teve alguma doença contagiosa? O que foi feito para curá-lo? E aí, vocês já pegaram alguma doença contagiosa, né? Se não souberem, conversem com a mamãe, né? Para estar respondendo aí. 5. A gripe é causada por qual tipo de micro-organismo? Relembre o que você estudou na unidade anterior. Qual é o micro-organismo que transmite a gripe? Qual que é o micro-organismo, né? Então, nós estudamos aqui, ó, a partir da página Conhecendo os organismos microscópicos, né? Então, nós vemos aqui, olha aqui, quais são esses micro-organismos? Bactérias, vírus, fungos e protozoários. Então, qual desses micro-organismo que causa a gripe? Né? Se vocês quiserem tirar dúvida, tá aqui a partir da página 6, tá? Quais são os organismos microscópicos? Aí tá explicando as bactérias, tá explicando sobre os vírus, né? Até fala do vírus da Zika, aí tá explicando sobre os fungos e depois os protozoários. Aí também vem explicando sobre os protozoários, tá? Então, começa aqui, ó, esse conteúdo aqui, a gente tá no capítulo 1. Tá? É um conteúdo, tá interligado com o outro. Aí aqui na página 35, nós temos a hora da experiência. Só que essa experiência, como eu falei, acho que eu comentei com vocês e falei com os pais, tudo que tem de atividade extra, seja essas aqui da página, no final do capítulo, ó, de olho no que aprendi, experiência, pesquisa, a Pro vai deixar para fazer depois que terminar o conteúdo. Aí nós vamos fazer as experiências de ciências, tá bom? Então eu vou pular a página 35, a leitura da higiene, e nós vamos fazer depois. Ela vai até a página 36. Só que ainda na página 36 nós temos doenças contagiosas e não contagiosas. Então vamos lá. Quando uma doença é contagiosa, como a gripe e a tuberculose, os micro-organismos que a causam podem passar de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Isso pode acontecer pelo ar, pelo contato direto ou pelo manuseio de objetos que foram utilizados pela pessoa doente. Cada doença contagiosa é transmitida de uma forma. Já as doenças não contagiosas, como as cardiovasculares, o diabetes, o câncer e a doença crônica respiratória,
São aquelas que não podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Lembre-se, o que é uma infecção, meus amores? Infecção é a penetração, o desenvolvimento e a multiplicação de determinados micro-organismos no corpo. Então, tem a penetração de micro-organismo, lá ele se desenvolve, lá ele se multiplica, então ele causa uma infecção, né? Causando uma doença ou um processo infeccioso. Então, através dessa infecção aí, esse processo infeccioso pode causar uma doença. Página 37. Os agentes infecciosos, na maioria das vezes, são micro-organismos como fungos, como vírus, fungos, bactérias e parasitas, que, quando invadem o corpo em quantidade suficiente, provocam um estado de desequilíbrio em seu funcionamento, chamado de infecção. Geralmente, as infecções que afetam o organismo humano são infecções virais, que são causadas por vírus que invadem o organismo e podem ser evitadas por meio de vacina. Então, as virais podem ser evitadas por meio das vacinas. E as infecções bacterianas, causadas por bactérias e devem ser tratadas por meio de antibiótico, né? Aí vamos lá para um. Tio Luiz e Lúcia estão gripados, pois entraram em contato com uma pessoa infectada. Como esse tipo de infecção pode ser tratado? Discuta com os colegas e o professor. Então, como que eu posso tratar um sintoma da gripe? Eu tô gripada, minha mãe tá gripada, meu pai tá gripado. O que a gente usa, né, para tratar esse sintoma da gripe? Aliviar, né, esse sintoma, essa ardência do nariz, coriza. O que a gente pode fazer? Pode conversar com a mamãe e com o papai por aqui, depois a gente discute também no Google Meet. 2. Reveja a ilustração da abertura da unidade. Quais são os sintomas da gripe que podemos observar nela? Olha, vamos ver aqui. No de vocês está colorido, no da Pro não. Mas aqui, ó, reveja a ilustração da página de abertura da unidade, a ilustração da página 32 e 33. Quais são os sintomas de gripe que nós podemos observar nela? Então, vocês vão escrever qual que é os sintomas de gripe que, olhando essa imagem, dá para observar. Observe a seguir informações sobre algumas doenças transmitidas por vírus ou bactérias. E conheça a forma de contaminação, os sintomas e as medidas de prevenção e tratamento de cada uma delas. Então, aqui, até a página 39, né, nós vamos estar lendo aqui sobre algumas, né, doenças transmitidas por vírus ou bactérias. Então, vamos aqui. Gripe A. Olha aqui os sintomas. Tosse, irritação nos olhos, cansaço, diarreia, vômito, coriza, dor de garganta. Tem um aqui que tá clarinho, a Pro não enxerga. Talvez seja manchas no corpo, eu não sei. Não dá para enxergar aqui que tá muito clarinho. Dor de cabeça. Como que é a contaminação da gripe A? Doença viral, vírus influenza A, transmitida pelo ar e pelo contato com os doentes. Prevenção e tratamento. Prática de medidas de higiene, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ao tossir e espirrar, cobrir a boca com lenço descartável e aplicação de vacina. Essa é a gripe A. Ela está aí, né? Aí nós temos aqui o tétano. Tétano, em sintomas. Tontura, suor excessivo, escamas musculares, parece que tá muito fraquinho no da própria não enxerga, palpitações, rigidez no pescoço, febre. Olha o tétano. Contaminação. Como que é a contaminação do tétano? Doença transmitida por bactéria que costuma estar em objetos enferrujados, na terra, na poeira e até mesmo em instrumentos cirúrgicos não esterilizados. A contaminação ocorre através de qualquer
ferida na pele, queimaduras, machucados ou cortes. Qual que é a prevenção e o tratamento? Como não existe cura para o tétano, o tratamento consiste em cuidar das feridas com o uso de medicamentos para aliviar os sintomas e a aplicação de vacina antitetânica, né? Na nossa carteirinha de vacinação a gente toma, né? A antitetânica é muito importante estar em dia, né? Eu tô lá brincando, tô com uma feridinha, aí eu me corto num carro velho abandonado, todo enferrujado, eu me corto, né? Eu me corto com uma lata, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado. Então é bom estar sempre, é necessário, é uma coisa que não pode esquecer, estar com as vacinas todinhas em dia. O sarampo, quais são os sintomas? Febre alta, manchas vermelhas na pele, coriza, tosse, dores no corpo. Contaminação, doença viral altamente contagiosa. Altamente contagiosa. É transmitida entre pessoas por meio de secreção nasal, tosse, espirro e fala, e gotículas de saliva em ambientes fechados. Qual que é a prevenção e o tratamento do sarampo? A única forma de prevenção é a vacina. Não há tratamento específico para o sarampo. Também, olha, é uma doença altamente contagiosa e perigosa, o sarampo. Aí tem a hepatite C. Quais que são os sintomas? Fadiga, sonolência, coceira na pele, pele e olhos avermelhados, inchaço nas pernas e vômito. Como que é a contaminação da hepatite C? Doença viral, vírus VHC, que provoca a inflamação do fígado. A hepatite ataca o fígado. É transmitida por sangue contaminado por meio de transfusão, relação sexual, alicates de unha, entre outros objetos que furam ou cortam. A prevenção e o tratamento. Uso individual de qualquer objeto que seja perfuracortante, como alicate de unha e lâminas de barbear. Esterilização adequada de objetos usados em processos cirúrgicos. Uso de medicação adequada, ainda não existe vacina. Então, para hepatite C ainda não existe vacina, né? Aí nós temos aqui, na 39, AIDS, sintoma, febre persistente, diarreia, rápida perda de peso, dor de cabeça, náusea e vômito, tosse seca, prolongada e garganta arranhando. E aqui tem mais uma aqui, olha, manchas avermelhadas e pequenas, bolhas vermelhas ou feridas na pele. Se alguma coisa pro estiver lendo errado é porque o da pro aqui, ó, é muito clarinho, não dá para enxergar. Ó, contaminação da AIDS, doença viral, vírus HIV, transmitida por meio de relações sexuais, sem o uso de preservativos ou pelo contato do indivíduo com sangue contaminado. Através de seringas, pessoas que usam droga, tudo isso. Prevenção e tratamento. Não há cura. É uma doença que não tem cura. O tratamento inclui a ingestão de um coquetel de medicamentos durante a vida toda. Contraiu, para o resto da vida tem que tomar o medicamento, mas ela não tem cura. Aí nós temos aqui dengue, chikungunya e zika. Ó, a dengue, falta de ar, dor no corpo, fraqueza e vômito, dor no corpo e depois, olha, não dá para proler. Chikungunya, dores e inchaços nas articulações dos pés, mãos, tornozelos e pulsos. Zika, manchas vermelhas na pele, coceira, febre baixa, dores muscular ou nas articulações. Aí a contaminação da dengue, chikungunya e zika. Doença transmitida por meio da picada de um mosquito Aedes aegypti que pode conter o vírus. Prevenção e tratamento. Combate ao mosquito transmissor por meio de eliminação dos catadores. A Pro não consegue enxergar aqui. Meio
da eliminação de... Depois a gente lê, aí com vocês com a colorida dá pra ler. Ó, aí, repouso, ingestão de bastante líquido e uso de medicamentos adequados a cada doença para aliviar os sintomas como as dores e febres. Então, aqui tá mencionado aqui algumas das principais doenças, né? Ó, de algumas doenças transmitidas por vírus e bactérias. Na sequência, desde que nascemos, estamos expostos a todos os tipos de micro-organismos. Felizmente, possuímos um sistema de defesa que nos protege durante toda a vida. Por isso, não ficamos doentes o tempo todo. É o nosso sistema imunológico que está nos defendendo e nos protegendo. Normalmente, o sistema imunitário fica de guarda e defende o corpo contra invasores que podem ser perigosos para a saúde, como os vírus e as bactérias. Em algumas pessoas, entretanto, o sistema imunitário tem dificuldade de distinguir esses invasores perigosos de outros que não lhes farão mal nenhum, como poeira, pólen de flores e até alimentos. Essas substâncias inofensivas causam as alergias, que são o resultado de uma resposta errada do sistema imunitário a uma substância que não faz mal. Essas alergias podem ser desenvolvidas ao inalar, absorver, né, por vias respiratórias, ingerir ou por meio de contato da nossa pele com essas substâncias. Aí, para finalizar, página 40. 3. Observe a ilustração ao lado que apresenta alguns elementos que podem causar alergia a diversas pessoas. Entre eles, destaque aqueles que podem causar alergia. Olha aqui. Qual desses elementos aqui, né, podem causar alergia por inalação? E qual deles que podem causar alergia por ingestão, quando eu ingiro, tá? Vocês vão olhar e vão escrever. E quais deles, ó, que podem causar alergia por contato com a pele? Apenas o contato. Então, vocês vão olhar e vão escrever aqui. Aí, 4. Você já teve ou conhece alguém que tenha tido algum tipo de alergia a alimentos, animais, etc.? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Então, nós vamos estar conversando também sobre alergia. A Pro tem alergia a diversas coisas, né? Mas a gente conversa sobre isso e vocês também podem estar conversando com a mamãe e com o papai para depois a gente conseguir conversar no Google Meet e cada um falar o que tem, o que passa, o que já teve, o que não teve, tá? Algumas reações alérgicas podem ser localizadas provocando inchaço nas pálpebras e nos lábios, cãibras, coceira e erupções na pele. Uma pessoa alérgica a determinada substância pode ainda apresentar sintomas como coriza e espirros e, nos casos mais graves, falta de ar. Ao contrário, as infecções causadas por vírus e bactérias, as alergias não são transmissíveis de uma pessoa para outra. Geralmente, muitas doenças, infecções e alergias podem ser evitadas realizando exames periódicos para um diagnóstico precoce, um diagnóstico antecipado, né? Então, crianças, muita leitura, cada 33 a página 40, são bastante leitura, e nós vamos estar falando sobre esse assunto, explanando melhor esse assunto no Google Meet. Olha, só uma coisa, eu não quero mais, eu tô dando a aula em um dia, fazendo a correção no dia seguinte. Então, eu não quero mais, prestem bem atenção, que vocês cheguem para a correção no dia seguinte sem a lição feita. Não dá tempo da Pro tá esperando fazer na hora, tá? Por isso, a Pro manda o vídeo cedo, igual tô mandando hoje de ciências cedo. Vocês vão ter hoje para fazer, vão ter sábado, vão ter domingo. Na segunda, quando eu for corrigir ciências, eu quero todas as atividades, todas as respostas. Aí no Google Meet é só para tirar dúvida e corrigir. Não dá tempo, cada um escreve, um escreve mais rápido, um escreve mais devagar, então não dá tempo. Passa muito rápido, fica cansativo, vocês começam a conversar pro chat, se distraem. Então, meus amores, vocês já são grandinhos, estão em torno de 9, 10 anos,
tá? Parabenizei o pai de vocês por vocês, pela dedicação de vocês. Então, eu vou cobrar mais. Por quê? Porque a Pro sabe que vocês são capazes. A Pro sabe que vocês são espertos, tá? E vocês, por mais que estejam em casa, dá uma vontade de jogar um videogame, de brincar, de fazer outra coisa, vocês sabem que tem aquele período que é de aula. Se quando voltar às aulas, vocês vão voltar da 1 às 5h40 na escola e não tem conversa. Então dá pra administrar bem o tempo de vocês. Vocês são espertos. Eu confio em vocês, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Até mais tarde. Tchau, tchau. Amo vocês.